Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, amém? Amém. Que bom pertencer a um Deus tão vivo e real. E Ele está aqui, amém? O Espírito do Senhor está sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre a minha vida, atuando com poder e graça. Nós vamos trazer uma mensagem rápida e clara. Tudo o que nós precisamos agora é que você nos dê a sua atenção por alguns minutos. Toda a tua atenção. O céu quer revelar algo para a tua vida. Há uma resposta do céu nesta noite. E nós estaremos atentos para receber o que os céus vai derramar. Amém? Se você puder, abra a tua Bíblia em Gênesis. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus está nesse lugar, olhando para mim e para você. E o que está no coração dele agora? Quando ele olha para mim e para você, o que está no coração de Deus? A palavra do Senhor vai nos dar essa resposta essa noite. O que tem no coração do meu Pai? Gênesis 1, 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou, mas Ele só não nos criou. Deus nos criou à imagem dEle. Deus nos criou para sermos a própria imagem do Criador. Quando nós lemos esta passagem, Deus está nos falando que Ele nos dá uma identidade. Quando o Senhor nos fala que nos criou a imagem e semelhança dEle, o próprio Deus nos dá a imagem dEle. Ele está dizendo para mim e para você: eu te fiz com um propósito. Eu e você, nós não estamos aqui pelo acaso, porque aconteceu. Não. Antes de formar no ventre da sua mãe, o próprio Criador planejou a minha e a sua vida, planejou um propósito, a ponto de nos fazermos imagem e semelhança dEle. Querido, essa passagem precisa estar grifada na tua Bíblia. Porque quando nós entendemos a razão da nossa existência, quando a dor vier, quando o desespero quiser te tomar conta, você vai lembrar que você não é um acaso, que você tem uma identidade de filho, que você foi feito à própria imagem do Criador. E sabe, quando Ele me fala que eu fui criada à própria imagem dEle, Ele está me dizendo: sabe, Michele, eu te fiz tão parecido comigo, porque eu quero um relacionamento. Eu te fiz a minha imagem e semelhança, para
para que nós pudéssemos nos relacionar. É por isso que a minha essência está em você, porque agora nós vamos nos relacionar. Eu não te criei por acaso, eu não te criei para te deixar aí largado, eu te criei para que você tenha identidade de filho, para que você tenha uma vida de propósito, e para que você se relacione comigo. Eu começo a entender agora, que eu não estou nessa terra por um acaso. Eu começo a entender agora que tem propósito, Ele me fazer a imagem dEle. Há uma razão da minha existência nesta terra. E Ele me revela na Tua palavra, que eu fui criada à imagem dEle, para refletir a glória dEle, para viver a glória dEle. Eu fui criada semelhante ao próprio Criador. Há uma identidade, meu querido. Deus te chama como filho. Ele te dá identidade. Ele dá para a tua vida um propósito. E Ele fala: vem para perto. Porque você foi criado para caminhar do meu lado, para sermos amigos, para nos relacionarmos. É para isso que eu te criei, imagem e semelhança. Amém? Amém? Querido, não deixa isso se perder do teu coração. O inimigo da nossa alma, tudo o que ele quer é que você perca a tua identidade. Porque quando você perde a tua identidade, você perde o sentido da vida. E aí você começa a se questionar: por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que o Senhor me colocou nessa terra? Foi para sofrer, foi para viver isso que eu estou vivendo. Quando nos é roubado a nossa identidade, quando não é roubado o propósito da nossa existência, nós começamos a questionar. Mas, querido, esse sempre foi o plano original de Deus, desde o princípio. Esse sempre foi o plano original dEle. Me criar, te criar, a imagem e semelhança dEle. Então tem identidade, tem propósito, tem relacionamento, tem vida para glorificar o nome dEle. Não permita que te roube o plano original de Deus. Não permita. Deixa essa palavra cravada no teu coração. Porque quando o inimigo da tua vida vier te questionar por que você existe, vier falar para você que você não tem valor, que não tem propósito na tua vida, que você está perdido, você vai declarar bem alto com a tua voz: eu sou filho. Eu tenho uma identidade, eu fui formado para um propósito, eu fui criado à imagem e semelhança do meu Pai, para glorificar o nome dEle. Essa é a razão da nossa existência, até que Ele volte a um propósito. E eu e você, nós fomos criados para a glória dEle. O plano original. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não errou não. Não, querido. Ele não errou. Ele não errou. Talvez você fale assim: mas olha a minha situação. Você acha que tem propósito essa minha vida? Deus não errou.
Abra a tua Bíblia agora. Querido, deixa eu te explicar agora dentro da palavra, por que Deus não errou. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, e esses 2 versículos, eles precisam estar grifados na tua Bíblia. Porque em algum momento você vai ter que recorrer a ele. Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19. Assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Agora ouça isso. Assim também, pela obediência de um, Jesus, muitos se tornarão justos. Ele veio. O plano original de Deus nunca errou, nunca falhou. Mas Michele, é verdade, o pecado entrou por um homem e desconfigurou a imagem. É verdade, nós fomos manchados, é verdade. Mas é verdade também que Jesus Cristo morreu naquela cruz para abrir de novo o caminho de acesso. Jesus morreu naquela cruz, Jesus ressuscitou para dizer: agora você e eu podemos voltar ao plano original. Jesus veio para restaurar a imagem que foi desfigurada por causa do pecado. Um justo, Jesus. É verdade, querido, nós estávamos perdidos. O pecado separa. Não teria mais como sermos imagem e semelhança de um Criador tão perfeito. Mas o plano não errou. E Jesus veio abrir o caminho e nos fazer voltar à origem. A origem é Jesus que veio restaurar o que se manchou. Talvez você olhe para dentro de você essa noite e você fale assim: mas eu fui manchado por tantos erros. E eu ainda não me sinto filho. Eu ainda não sinto que recebi essa restauração através de Jesus Cristo. É verdade. O pecado pode ter causado muitos traumas em nós. É verdade que o pecado pode ter nos feito fracassar. É verdade. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui dizendo para mim e para você esta noite, que ninguém mais precisa viver neste passado marcado pelo pecado. Nós não precisamos mais viver neste passado marcado por dores e fracassos e traumas que o pecado gerou na nossa alma e dentro de nós. Ele está dizendo: eu vim, Jesus Cristo veio para restaurar o que foi
poder dele. Ele restaura o que foi perdido. Ele faz novo. Ele traz novidade de vida para mim e para você. Este é o poder da cruz. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte para dizer: em mim você tem uma vida restaurada. Você não precisa mais viver manchado pelo pecado. Há restauração em Jesus. Há restauração, porque esse é o poder dele. Deus olha para mim e para você essa noite, e Ele fala: eu vejo você, e eu ainda vejo a minha imagem refletida em você, pelo poder de Jesus Cristo. Nós não estamos perdidos. O plano original de Deus não está perdido. Eu preciso pensar essa noite com você. Se Ele me fez imagem e semelhança dEle, se Ele me fez com um propósito, com uma identidade, e se Ele deu o próprio Filho dEle para restaurar essa imagem distorcida pelo pecado, que imagem é essa? Que imagem é essa do próprio Criador, que Ele me fez para refletir? Que imagem é essa? O que há neste Deus tão grande e poderoso, que me fez para ser a imagem dEle, que me fez para refletir a glória e o caráter dEle? Que imagem é essa? Se Ele me fez para ser a imagem dEle, para refletir o próprio caráter dEle, que caráter é esse? Porque o plano original, a minha criação, foi sempre com o propósito de refletir Ele. Não foi? Quando Deus me criou e te criou, Ele falou assim: olha, que olhem para você e me vejam. Que imagem é essa? Que caráter é esse que Ele me deu? Queridos, antes de nós irmos para essa parte da mensagem, e daqui a pouquinho nós vamos finalizar, e esse é o momento que eu preciso que mais você fique atento. Eu preciso entender o que é caráter. O que é caráter, Michele? Caráter é aquilo que alguém é na sua essência. Caráter não é aparência. Caráter é a própria natureza da pessoa. É a essência dela, é o que ela é. Isso é caráter. O caráter de Deus revela
como Ele é, como Ele age, como Ele fala. É o caráter dEle. Espera aí então, vamos entender aqui. Caráter é a própria essência, é quem a pessoa é a natureza dela. Caráter não se sustenta por aparência. Caráter é o que a pessoa é, a essência dela, é o que está no interior dela, é a raiz dela. Deus se revela, o caráter dele em nós. Ele age, ele fala, ele pensa. Então eu e você, nós já entendemos o que é caráter. E o caráter de Deus se revela. Se revela em mim e você. Porque lembra que Ele me criou e te criou para nos relacionarmos. Jesus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Não foi para que a criação estivesse aqui e vivesse de qualquer jeito. Não, Ele me criou, Ele te criou para que nós nos relacionássemos. O caráter dele, então, vai se revelar em mim e em você. Porque nós somos o quê? Nós somos imagem dele. Amém, igreja? Amém? Até aí você tem alcançado. E agora nós vamos entrar na parte dessa mensagem, que é a parte mais difícil para o ser humano. Porque nós vamos falar quem Ele é. Nós vamos falar do próprio caráter de Deus. E o caráter de Deus, querido, o caráter de Deus, eu preciso começar a dizer que Ele é santo. Esse é o caráter dEle. Na visão de Isaías, Isaías viu anjos adorando, subindo e descendo, e dizendo: santo, santo, santo Ele é santo. Santo, querido, é a própria natureza de Deus, é a própria essência do nosso Criador. Ele é santo, Ele é puro. Nele não há mancha, nele não há pecado, Ele é perfeito. Essa é a natureza do teu Criador, Ele é santo. Mas se Ele é, e Ele me criou para ser imagem dEle, esta noite Ele está me dizendo assim: Michele, quando Deus restaura o caráter na criação dEle, Ele está convidando a chamar, Ele está convidando a abandonar o pecado e a viver uma vida de santidade, porque Ele é santo. Nós somos imagem e semelhança dEle. Então, se Ele é santo, o convite dEle, a restauração em Jesus, está me dizendo o seguinte: agora filhos, agora vocês se tornarão santos, porque eu sou santo. E o convite é: abandone o pecado e viva uma vida de santidade. Mas Michele, isso é possível? Nós que fomos manchados pelo pecado, que a imagem foi distorcida por causa do pecado. Você está dizendo agora que nós
Nós agora vamos revelar o caráter dele, que é santo. Você está dizendo agora que é possível viver uma vida de santidade, de abandonar o pecado e viver uma vida com Ele, refletindo a imagem dEle. Isso é possível, e Ele está dizendo para mim e para você esta noite: é possível, porque o meu filho morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e restaurou a imagem. Não é por nós que isso é possível, entende? Não é pela nossa força, pela nossa humanidade que isso é possível, não. Sabe por que é possível agora abandonar o pecado, rejeitar o meu eu, e viver uma vida santa, e viver uma vida em processo de santidade? Sabe por que é possível? Porque o Espírito Santo agora vive dentro de mim e de você. E Ele vai restaurando, Ele vai nos levando de novo ao plano original e viver uma vida em santidade. É por isso que é possível. Não é porque você é bom. Não é porque eu sou boa. Eu sou melhor, então eu vivo uma vida de santidade. Não. É por Ele. É pela graça. Lembra que um homem veio e nos justificou e derramou sobre nós a graça. É pela graça que somos salvos. É pela graça. É possível, querido. Eu não sei como você está. Talvez você olhe para dentro de você e fale: Michele, você não sabe como eu estou. Você não sabe nem o que eu fiz. Eu estou manchado. Eu estou manchado pelo pecado. Há tantos traumas em mim por causa do pecado. Há tantos fracassos em mim. Mas Jesus está dizendo: eu restauro. Volte ao plano original. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Há um propósito na tua vida. O poder de restauração é dele. E sabe o que Ele está pedindo para mim e para você essa noite? Só se deixe. Só se deixe. Deixe Ele restaurar. Deixe Ele fazer. O poder é dele. Ele restaura, Ele cura, Ele limpa, Ele salva. O poder é dele. Tudo que Jesus quer é que eu e você voltemos ao plano original. Ele é santo. E Ele é amor. Querido, essa é a essência de Deus. A essência dEle. Ele não só nos ama. Não. Ele não só te ama. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor, é a natureza dele, é a essência dele. Ele é amor. E é por isso que eu e você, nós podemos agora viver uma vida restaurada nele, porque a natureza dele é amor.
Ele te ama e Ele me ama. E isso não é pelo que eu faço ou pelo que eu vou fazer. Isso não depende de mim. Ele é amor. É a essência do teu Criador. Ele é amor. E o convite dele esta noite é que você se renda a esse amor. Porque não é porque merecemos, ou porque fazemos alguma coisa para merecer este amor. É graça. Ele é amor. E aí, quando eu sou restaurada nele, Ele está dizendo para mim assim: Michele, lembra lá que eu te criei para ser a minha imagem e semelhança? É verdade, Senhor. Bom, se eu te criei para ser imagem e semelhança, e se eu sou amor, agora a ação do Espírito Santo na minha vida é que eu sou capaz de amar também. Agora eu e você, nós podemos amar o próximo. Nós podemos respeitar o nosso próximo. Nós podemos perdoar. Porque o próprio amor me fez imagem e semelhança para revelar o caráter dele. E esta restauração torna possível eu também revelar amor. Entende? Sabe por quê, meus queridos? Não existe mais a desculpa de falar: eu não consigo amar. Sabe por que não existe mais a desculpa de falar: eu não consigo perdoar? Ah, Michele, você está falando isso porque você não sabe o que fizeram comigo. Ei, o próprio amor cravou o amor dele em mim, restaurou a minha essência, restaurou a minha imagem. E agora ele está falando: é possível, é possível. O convite de Jesus essa noite é que você volte a sonhar com o amor. Você pode amar. Ei, você pode perdoar, sim. Você pode viver em comunhão, sim. Porque Ele é o próprio amor. E não é pela tua força. É a graça dele sobre mim. É a graça dele sobre mim que me capacita a revelar este amor que é Ele. Amém? Nós não podemos esquecer porque nós existimos. Nós existimos para revelar o caráter dele. E não tem como revelar o caráter do meu Criador se eu não amo, se eu não o reconheço como santo e poderoso. O caráter dele é revelado em mim, a imagem dele é revelada em mim quando eu amo. Quando eu perdoo, quando eu abro mão da minha própria vontade, da minha própria justiça, para fazer a vontade do meu Deus. É esta hora que o caráter de Deus é revelado na minha e na tua vida. Deus é justo.
tudo que Deus faz é correto e perfeito. Lembra que no começo nós falamos que Deus não errou? Que o plano original dele nunca falhou? Porque Deus é justo. E o caráter de Deus restaurado em mim rejeita o pecado. Porque Ele é justo. O caráter de Deus revelado em mim não ama a desonestidade. Porque Ele é justo. E se Ele é justo, e se Ele me fez a imagem dEle, então não tem como eu aceitar viver uma vida de desonestidade. Não tem como eu aceitar viver uma vida de engano, de mentira. Não dá mais para aceitar. Porque a essência de Deus é que Ele é justo, Ele é santo, Ele é o próprio amor. Então o caráter dEle agora está em mim, porque sou a imagem. E é possível. Deus é misericordioso. É a essência dEle. É a natureza dEle. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada... São todos os dias. Porque Ele é misericórdia. Ele é a própria misericórdia. Ele é o próprio perdão. Ele é a essência dEle, é a natureza dEle. E aí o convite para mim e para você é que eu aprenda a ter compaixão. É que eu olhe para o meu próximo com compaixão, com amor e misericórdia. Porque Ele é. E o coração restaurado agora revela a misericórdia do próprio Criador. É Ele. Sabe quem é Deus? Talvez você já se fez essa pergunta um dia. Quem é Deus? Quem é este Deus que tanto se fala, que tanto se canta, que tanto se louva? Quem é este Deus? E esta noite, através da sua palavra, mais uma vez Ele está se revelando a você e a mim, e Ele está dizendo: eu sou o Deus justo e santo, eu sou o Deus de amor e misericórdia, esta é a minha essência, eu sou. Você pode se colocar de pé, por favor? Eu queria pedir para você agora que você fechasse os seus olhos por um minuto. Não olhasse para ninguém, não olhasse para nada agora. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Ele está se revelando a mim e a você. Ele está te dizendo esta noite quem Ele é. Ele está dizendo qual é a essência dEle,
qual é a natureza dele. Ele está dizendo para você: o grande Deus, Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Santo dos Santos, o Rei majestoso e glorioso, Ele está aqui agora, e Ele está se revelando a mim e a você, e dizendo quem Ele é. Sabe, às vezes a gente entra aqui na igreja, e a gente fala: Senhor, eu preciso tanto de um milagre. Senhor, eu preciso tanto que o Senhor faça isso e faça aquilo. Mas essa noite o Senhor não veio só resolver um problema momentâneo na sua vida. Não. O Senhor não está aqui só para resolver um problema seu. O Senhor está aqui para transformar a tua essência. O Senhor está aqui para transformar a tua vida e te dar um destino. É por isso que Ele está aqui. Não, Ele não veio te dar só uma solução. Não, Ele não veio te dar só um milagre. Não, não. Ele veio aqui para transformar você de dentro para fora. Ele veio aqui para transformar quem você é. O Senhor veio aqui para restaurar quem você é. Talvez você fale: a minha imagem foi distorcida e eu não me pareço mais com o Criador. Eu fui manchado, mas Jesus veio. Jesus veio e Ele está aqui para restaurar. Ele está aqui com poder e graça para restaurar. É o poder dEle, é quem Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santo, Ele é misericórdia, e Ele está aqui.